É, essa ferramenta é bem interessante, né? Primeiramente aí para falar, esse limite de 40 minutos que ela tem, Daniel, esse limite ele foi retirado ao momento do Zoom. O Zoom é uma ferramenta de videoconferência. Ela tem uma performance, na minha opinião, bem melhor do que as demais, falando de Hangout, falando de Skype. Ele só posta coisa antiga. Cara, É melhor. não tem a cara linda pra postar isso, não. Patrícia chegou no iPhone. Só muta aí, Patrícia. Tá tranquilo. Só pra gente... Ih, meu Deus. Só mutar. Muta o microfonezinho por enquanto. Botar no mudo. Aí quando for falar, é só para não vazar pra galera. Vamos lá. E o Zoom ele liberou o limite, né, nessa questão da pandemia para que fosse utilizado como ferramenta de ensino e por que não, né, fazer uso dela, já que ela é bem interessante e eu pretendo utilizar ela como a nossa plataforma durante aí esse período. Eu acredito que essa limitação que nós estamos tendo em relação às aulas presenciais é algo que ninguém esperava, está sendo de igual maneira afetando todo mundo. E eu acredito que dessas dificuldades a gente tem que enfrentar e também tem que, de alguma maneira, tentar se reinventar. E às vezes se reinventar é melhor do que a maneira que a gente fazia do que antigamente. Em relação à aula que nós tivemos anteriores a esses encontros que nós vamos seguir, as presenciais, nós sabemos muito bem das limitações, do que a gente sofre no ambiente. Nós vimos que estava, de certa maneira, um pouco overfit, né? Um pouco lotada a sala, e a dinâmica de uma metodologia nova acaba que ela tem um impacto da sua absorção e não vou falar a frase não encaixaria, falar que é a males que vem para o bem, porque preferia muito estar na sala do que estar aqui, dada a situação toda. Mas, ao meu ver, o conceito de que nós vamos aplicar durante os nossos encontros vai ser muito mais produtivo e, com certeza, vocês vão tirar mais valor do que tirariam em sala. Isso eu não tenho dúvida para disciplinas como uma disciplina de laboratório, que é a disciplina de mobile. Então, dado aí esse contexto, nossos encontros vão se dar através do Zoom. Nossa aula presencial ela é de segunda, né? A presencial era de 9 às 10, então nós vamos seguir esse roteiro. E para trazer uma certa dinâmica maior, eu vou replicar também nosso encontro quarta-feira, no mesmo horário. Quem não puder, né, eu vou tentar admitir quarta-feira uma dinâmica mais de dúvida em relação ao que foi explicado segunda, só para a galera não ir ficando perdida. E também espero utilizar o Zoom. E aí, quem não puder, não tem problema. Eu estou tentando, né, a aula passada que eu fiz agora, da outra disciplina, eu gravei, ela está convertendo aqui. Eu acredito que não vai ser problema gravar e colocar no YouTube. Então, vocês podem ver posteriormente. Quem puder ver no mesmo horário, de quarta-feira, então a ideia é que nossos encontros se deem segunda e às quarta-feiras. Tudo bem para vocês? Não é mandatório estar nos dois encontros, tá? Não é obrigatório. Na verdade, estar em nenhum é obrigatório, porque já que vocês podem ver de maneira online posteriormente, mas essa dinâmica, ela cada vez vai se dar de maneira mais bilateral. O Zoom ele tem um compartilhamento de tela, que é bem interessante, então para nós tirarmos dúvida e evoluir vai ser bem prático. Então acho que
Isso vai ser o nosso ponto positivo. Em relação ao trabalho, né? E hoje a aula, o meu foco é explicar um pouco da dinâmica, como vai se dar, e essa aula de quarta também vou colocar no YouTube. Sim, se eu não tiver nenhum empecilho hoje, nas aulas que eu gravar hoje, colocar, não tiver nenhum problema, eu vou botar todas as aulas. Tá bom, Luiz? Isso aí, galera. Quem também puder aí facilitar e também responder na medida que tiver o conhecimento, pode responder. Aqui vai ser mais uma ideia de troca. Beleza. Como nós dividimos a atividade e a avaliação dessa disciplina aí nessa primeira etapa? Hoje o foco meu é explicar a dinâmica, né, que nós já acabamos de falar, e agora falar um pouco do como vai se dar esses 3 pontos e como vai se dar os 7 pontos da avaliação. Primeiramente, vamos lá, falando dos 3 pontos do trabalho. Se nós formos, eu fiz uma atividade, né, coloquei uma atividade lá no AVA, que falam... Ih, Marcos, o seu áudio vazou, hein? Ah, rapaz, cuidado, hein? Muta aí, cara. Olha o perigo. Dá uma mute aí, Marcos. Nem sei onde mexe isso aqui, gente. Ih, caraca. Beleza, o Robson não tá no mute, mas o Robson está garantindo lá, tá no silêncio. Tem problema não. Vamos lá. A atividade, eu coloquei ela sendo como um brainstorm, né? Expliquei um pouco o que é o processo de brainstorm, deixei um vídeo ali para que vocês, basicamente, observem problemas cotidianos ou não, ou problemas que seus, problemas em geral, como uma fase do brainstorm, a primeira fase não é ser crítico. A gente tende a ser muito crítico quando vai pensar em algum conceito, algum problema, alguma ideia. Então, o primeiro desafio aí é pegar um papel e começar a colocar pontos, problemas que vocês observam e sem muito discernimento, sem muita crítica. E, na evolução, vocês irem vendo como resolver essa problemática. Né? Aí é aplicar uma solução baseada nisso. A ideia é que nós consigamos maturar essa ideia, e eu falei ali também de um MVP que vocês poderiam fazer. Né? Mas a primeira atividade já está postada lá, se não me engano, está como tema 4. O Vitor já me entregou. Os restantes ainda não. Isso aí, Vitor. E posterior a isso, o que eu vou fazer? Eu tinha colocado lá como 3 pontos essa atividade. No entanto, para nós conseguirmos trazer uma dinâmica maior e mais real, o prazo, William, o prazo é até dia 3 de abril, tá? Que é o mesmo prazo da AV1. Eu vou dar 2 pontos naquela atividade, e um ponto ele vai ser simplesmente vocês criarem uma conta Já eu vejo aí, José. Pegar vocês criarem uma conta no GitHub, tá? A gente vai ver isso no próximo encontro. Criar uma conta no GitHub, entender o que é um sistema de versionamento, de trabalho colaborativo. Quem já tem a conta já tem aí, de certa maneira, o trabalho já adiantado. E a tarefa, na verdade, eu vou criar um repositório. Né? Repositório é um local onde nós vamos colocar os conteúdos de trabalho público, aonde eu vou dar um modelinho de arquivo com nome e matrícula,
que vocês vão dar o push, ou seja, o envio do arquivo para o GitHub, para aquele repositório da turma. E aí eu vou ter a certeza que vocês conseguiram configurar o GitHub de vocês. Então, basicamente... Oi? Vazou um áudio aí, mas não sei se me respondeu ou se falou alguma coisa. Show! Já tem gente que já tem GitHub, beleza. E aí não precisa se desesperar. Na próxima aula eu vou mostrar, para alguns vai ser um pouco ainda repeteco, mas para alguns que não mexeram, ali como o Vitor falou, que nunca mexeu num versionador, né, no Git, a gente vai fazer isso junto. E aí, beleza, a gente vai começar a conseguir alinhar a galera. Esse é o primeiro ponto. O Jefferson está aí no encontro de hoje? Dá um salve aí, Jefferson, se tiver. Isso aí, é obrigatório hoje em dia. Oi, tô aqui. Show! Jefferson está aí. O Jefferson hoje deu uma dica e eu gostei bastante e fiquei matutando um pouco o que a gente poderia fazer. Hoje a gente sabe que existem vários cursos que são muito bons online e acaba que essa dinâmica de ser autodidata ela é necessária para a gente, ainda mais na nossa área. E quando a gente tem boas experiências e compartilhar elas é interessante. E alguns devem conhecer, e já vou falar já do nosso trabalho de 7 pontos. Alguns de vocês já devem conhecer uma empresa, uma startup do Sul chamada Rocket City. Quem conhece aí? Beleza, só aí. Galera aí, beleza. Quem não conhece, não tem problema. Vou começar a falar agora do zero. Beleza? Show. E aí que eu vou focar, Henrique, baseado na ideia do Jefferson. Vamos dar bônus aí para a galera. Eu já fiz esse curso, né? Esse curso tem a semana OpenStack, tem o GoldStack, que são termos que ele utiliza. Essa empresa ela é do Sul, ela tem um dos treinamentos mais completos que eu já vi para um desenvolvedor e do back-end ao front-end. Alguém está falando aí, Letícia, tenta mutar o áudio que está escapando para a galera aí. Show, pronto. E aí, essa semana no Ministec, basicamente, a Rocket City é uma empresa de videoaulas no conceito de programação e ele tem um produto que é o GoldStack e é uma estratégia deles oferecer uma semana antes um mini curso que aborda tudo que ele vai abordar de maneira mais sucinta, entregando valor, ou seja, um projeto durante uma semana. E de maneira gratuita. Logicamente, galera, é um negócio. E qual é o foco dele? É fazer com que a pessoa faça, se interesse e faça o curso. Né? Não existe bondade 100%. Tem que ter algum motivo. E é esse o motivo. No entanto, tem muito valor por baixo dessa semana. E eu acredito que a melhor maneira... Exato, não existe almoço grátis. E a melhor maneira de nós absorvermos e alinharmos o conteúdo entre todos nós aqui era uma oportunidade dessa. Eu já fiz esse curso, se não me engano, eu entrei no OmniStack 3, hoje já está na 11, e aí eu tive na época a oportunidade de fazer o curso. Não é mandatório ninguém fazer, galera. E aí essa semana o OmniStack calhou de começar hoje. Então por que não fazer o alinhamento com a disciplina, que é tudo que a gente quer, né? Desenvolver mobile com qualidade, entender um pouco antes do mobile e como a gente vai integrar valor, né? E a ideia vai ser o quê? Já colocaram o link aí, eu vou colocar o link separado lá no AVA.
Esse link, que eu vou até repostar ele aqui. Espera aí. É o que o Matheus colocou ali. Ele é o link dessa semana. Vocês podem se inscrever. Ele já começou hoje. Ele sempre, toda manhã, vai entrar com uma aula. Hoje, se eu não me engano, era configuração de ambiente. Então, ele já vai conseguir preparar as nossas máquinas para as aulas posteriores. E o trabalho de vocês de 7 pontos vai ser o quê? Hoje eu não vi, né, Jefferson? Mas já perguntei para a aula anterior, falaram que foi sobre ONG, né? Eles criaram uma aplicação, vai pensar em criar uma aplicação de ONG. Isso, professor. Eles vão fazer uma aplicação para ONGs, onde as pessoas podem registrar um caso, tipo de um animal perdido, de um animal acidentado, e as pessoas podem custear esse caso da ONG. Perfeito. E aí, qual é a ideia, galera? A ideia é vocês seguirem essa semana, que ele vai entregar no final um aplicativo, uma versão desktop, perdão, uma versão web e o back-end, ou seja, vai além do que a gente abordar no curso todo. E, sem brincadeira, não sei se é o Diego Fernandes ainda que está ministrando a semana Ministec, mas a didática dele é a melhor didática que eu já vi no conceito de programação. Assim, anos-luz, queria eu ter a didática desse moleque. E qual é a ideia, galera? É a gente fortalecer nessa semana o nosso alinhamento, o nosso conhecimento. E quando a gente for começar na semana depois do dia 3, quando é a entrega, a gente já vai ter agora o encontro quarta-feira agora. Eu praticamente vou tentar abordar um pouco do que está acontecendo no Ministec para a gente alinhar, ver dificuldades de vocês. Segunda-feira a gente já vai começar a falar um pouco mais da matéria para frente. E a entrega está só do dia 3 de abril, a entrega do trabalho. O que é o trabalho? É vocês conseguirem seguir ao Ministec, né, seguir os conceitos dessa semana. No final, vocês vão gerar a versão desse trabalho. Na verdade, já vão aprender a mexer no Git e vocês vão upar, né, para o Git, fazer o push do projeto de vocês e eu vou avaliar o projeto de vocês. O projeto vai ser simplesmente fazer o que ele fez. E aí, o máximo que eu vou exigir de vocês vai ser botar mais uma funcionalidade que talvez ele não tenha colocado, só para que vocês conseguir reflexionar e ir além. Eu acredito que isso seja, estão dando dica ali, agora eles têm uma versão workshop, dev, que é uma versão para pessoas que têm menos conhecimento. No entanto, para seguir essa semana agora, o conhecimento é quase nulo. Ele ensina de uma maneira bem didática, que não fica chato para quem não conhece, para quem já conhece, e para quem não conhece, talvez não consiga acompanhar. Então, vai acompanhar lá o Ministec. Essa funcionalidade, no caso, você vai ver ainda o que vai solicitar. Isso. Não, essa funcionalidade, Vitor, a mais, eu vou deixar a cargo de vocês. Então, na hora que vocês entregarem essa versão ao Ministec, vocês vão falar ali, olha, vou colocar tal funcionalidade a mais. E aí, como, se eu não me engano, ele já está utilizando o Expo para a semana Ministec, que eu acho que nas últimas ele tem utilizado o Expo, vocês vão gerar lá o QR Code e vão colocar lá o QR Code para eu taguear e eu ver o que vocês implementaram. Então, vai ser bem bacana. Com certeza vocês vão ter nessa semana que vocês teriam muito mais do que estou falando tranquilamente, mais do que vocês teriam no período todo de aula. Então, por isso eu comecei aquele discurso. Tem, às vezes, situações que vêm e possibilitam que a gente expanda de outra maneira. O Jefferson, eu já fiz a Ministec, já foi uma experiência que me tirou, assim, muitas das coisas que eu sei hoje foi devido a esse curso. E, exato, melhor maneira de aproveitar a quarentena. E
do nada, ele veio com um comentário hoje lá no App, que eu fui postar antes de entrar. Ele falou: eu estava já com outra tarefa para vocês, no entanto, como é um momento da gente se reinventar, entregar valor de fato, eu acho que não tem por que a gente não extrapolar isso. Extrapolar da melhor maneira possível. E aí é onde eu vou pretender extrapolar. Porque depois que a gente pegar essa semana, esse conteúdo, eu avaliar, liberar a nota da V1, a minha ideia é depois, já que eu estou alinhando vocês igualmente com eu calhou de 2 matérias serem seguidas, uma ser de aplicação distribuída, que eu estou dando o back-end. Eles estão fazendo a Ministec na primeira semana, só a partir de back-end. Por quê? Eu vou botar todos nós somos, tem alunos que são convergentes entre as 2 matérias, mas a gente tem 61 uma turma, 63 na outra. A gente tem uma pequena startup de 100 funcionários aí. E qual vai ser a ideia, galera? Vai ser a gente discutir sobre um MVP, depois dado todos esses que vocês estão trabalhando comigo e vão postar algumas ideias nessa primeira parte do trabalho. E aí a gente vai conseguir fechar uma ideia e vamos ter 100 cabeças implementando. E aí botar um cenário de desenvolvimento. Vai ter a galera do back-end botando recurso, vai ter a galera do front-end focada em autenticação, vai ter a galera do front-end focada em feature, vai ter a galera mais em documentação, TDD. E aí a ideia é que a gente consiga entregar, já que dá para entregar valor em uma semana com o Ministec, mesmo que aqui ninguém precisa fazer o curso. Lógico, se fizer o curso dele lá, tiver condição, show de bola. Se não, a gente vai fazer praticamente uma evolução em cima do conhecimento que a gente conseguiu nessa semana. E aí a gente vai criar, não vai ser a ONG, a gente vai definir uma ideia e aí a gente vai expandir. E aí a gente vai conseguir passar por todo o cenário de back-end, de front-end, do mobile. Aí a gente vai falar sobre hooks, vai falar sobre Redux, vai falar sobre como dar o deploy na loja da Apple. Então a gente vai tentar abordar da melhor maneira. E lógico, quem tiver condição e quiser, dar uma força lá para a Rocket City, né? Mas a ideia, basicamente, aí, falando de AV1 e trabalho, vai ser essa. Vocês estão de acordo? Não estão de acordo? Alguma dúvida? Show. Perfeito, galera. Sim, vai ser explicado no AVA, William. Show, Grace. É isso aí, a ideia é essa. Boiar. Mentira, a ideia é essa. Evoluir, vamos junto tirar aí essa ideia. Show. Esperando a aula acabar, você já emenda e entra lá e vê a aula do Diego. Que a aula do Diego, galera, o cara tem melhor didática que eu, o cara é mais bonito que eu, né? E aí, pô, vocês vão aprender muito melhor. Mas eu vou estar servindo de um hub, né, para maximizar esse aprendizado. Então, essa semana, beleza, Rafael, não entendeu muito, eu vou colocar no papel. Mas só para adiantar, vamos tirar o professor. Tá? Faz isso não, eu tenho uma filha, José. Assim, a ideia é que nós possamos fazer essa jogada em conjunto, mesmo que ainda não entendeu, pega esse link da Ministec, que eu vou passar ainda até o final da aula, que já passei, que está aí no chat, para vocês já entrarem, botar lá se inscrever, e já tem um vídeo disponibilizado dele de hoje, que ele configurou o ambiente. Então, assim, é bem passo a passo, galera. Vai ser uma semana de quarentena bem útil, bem aproveitada por vocês. Dica, não está entendendo? Toma nota. Toma nota que o que eu puder ajudar, eu vou... Separou o vídeo, Vitor? Beleza. Ele está avisando ali que o tempo acabou de meeting, mas isso daí é um limite que todo mundo já está aí? Acho que ele está continuando já.
Todo mundo ouvindo ainda? Beleza, porque apareceu aqui uma mensagem, eu pensei que tinha interrompido. Mesmo que ainda não pegou todo o conteúdo, então, Daniel, a aula aqui não está com limite. Na verdade, ainda é 9h30. Beleza. Show, ele só deu aviso. Na verdade, não vai terminar o vídeo por causa desse limite que eu falei. Eles tiraram o limite por causa da pandemia, da Covid. Foi uma medida que eles adotaram. Pelo menos a aula anterior eu consegui levar 1 hora ela, ou quase 1 hora. Basicamente, ele perguntou, a tarefa vale 2 pontos, beleza, a tarefa do brainstorm, a conta do Git, criar a conta e fazer o push lá no repositório vale 1 ponto. Então, aí a gente tem as atividades e aí nós vamos fazer a atividade da semana Ministec, colocar mais uma funcionalidade e aí nós vamos fazer o upload, aí já vai ser no repositório público de vocês, onde vocês vão me dar o link do repositório que vocês fizeram. Aí essa atividade já vai ser considerada a nossa primeira, vai ser a nossa V1. Show? Show, Vitor. Isso aí. O Vitor. Brabo, Vitor. Isso aí, galera. Vai ser interessante quando a gente terminar. A minha ideia desses encontros agora é a gente alinhar da seguinte maneira. Nós vamos ter essa semana para fazer esse trabalho. Nós vamos sair praticamente todos alinhados e nós vamos ter a tarefa de brainstorming que vocês vão enviar até dia 3. Vou pontuar lá tudo, nota. Vai chegar na aula posterior ao dia 3. Na verdade, acho que dia 3 é uma segunda ou é uma sexta, não sei. Mas na aula posterior à entrega das notas, a gente vai fazer meio que um meeting falando das ideias de todo mundo. E aí nós vamos conversar de maneira a abrir a mente para chegar e falar, pô, acho que esse aqui é um conceito de juntar com essa da outra, e a gente vai pensar no MVP viável nesse tempo que a gente tem. Alinhando isso, a gente vai criar a nossa solução. 6/4, já me falaram aqui que 6/4 é a segunda-feira. Então, na aula de 6/4, a gente vai definir o projeto, MVP, e aí, com esse conhecimento todo que a gente já adquiriu dessa semana, da Semana Ministec, nós vamos criar aí uma solução. Deu para entender, galera? Acho que está legal o conceito, a abordagem. Alguma sugestão? Alguma dúvida? Show. O trabalho em formato ABNT é só para ele se tornar mais legível, galera, porque ele tem um padrãozinho. Basicamente, o que me importa é estar espaçado, estar ali justificado, porque quando a gente não define e aí botar também nome, matrícula, que às vezes quando a gente não define, às vezes já recebi ODT, cara, a pessoa escreve em uma linha no Notepad e nem se tem o trabalho de pular linha, então aí fica difícil, inclusive, de avaliar. Então, assim, um mínimo de organização ali da ideia é bem básico, essa parte que vale 2 pontos, mas ela é algo que vai ser a nossa base para discussão numa solução um pouco maior. Beleza. Beleza, galera. Outra coisa,
eu já recebi aqui algumas solicitações. Aí, como o nosso encontro vai se dar? Eu vou aqui compartilhar minha tela. Cadê? Beleza. Aqui é a Semana Ministec, que eu tinha comentado com vocês, tá? É onde vocês vão botar que querem participar, vão colocar o nome de vocês e aí vão dar sequência junto comigo. Eu vou realizar novamente a Semana Ministec para estar a par do que ele está dando, para ficar mais clara aí a nossa conversa. E eu estou utilizando uma ferramenta que foi até indicada pelo professor Anderson, que é o Remind. O Remind, eu botei já lá no AVA um link para vocês conversarem por ali comigo, para nós não utilizarmos o AVA, porque a gente sabe que o AVA acaba as mensagens se perdendo, subindo, e aqui eu acredito que seja algo mais fácil de nós trocarmos, né? Trocarmos ideias. Então, para as turmas aqui de desenvolvimento distribuído e mobile, eu vou utilizar essa ferramenta. Quem não solicitou, é só entrar lá dentro do AVA, que vai estar a dica lá para vocês solicitarem. E aí como ele se dá? É um simples bate-papo, só que não pelo WhatsApp. A princípio, eu vou ter a conversa lá sendo bilateral, apenas de aluno e professor. Não coloquei vocês trocando por enquanto. Primeiro, para a gente ganhar tração, depois eu vou liberando o modelo de conversa, porque aqui eu vou deixar mais para eu conseguir tirar dúvidas de maneira individual. Às vezes o aluno ele tem uma certa dificuldade de se reportar quando está em maior conjunto de pessoas. Então, fiquem à vontade para utilizar esse e-mail. Evitem utilizar o AVA para fazer pergunta, porque ali, às vezes, eu acabo perdendo a conversa. Se eu só passo para ler e vou responder depois, eu não consigo voltar para procurar uma dificuldade. Então, utilizem essa ferramenta. Eu vou estar disponível nela para tirar a dúvida de vocês. Então, quem ainda não solicitou, é só solicitar lá e vai ser a nossa base de comunicação. Show? Assim, é um momento que todo mundo tá reaprendendo, né? Tá olhando aí as maneiras de gerar uma interação mais efetiva. Eu acredito que a gente aí está com o ferramental, está com a oportunidade. A oportunidade foi acontecer aí a semana Oministec logo hoje no nosso reencontro. Opa, Jefferson, verifica aí se eu te aprovei. Quase apertei deny aqui. Show, galera. Em relação show, Jefferson. Há alguma dúvida, galera? Então, aqui, vocês veem, eu vou meio que utilizar o compartilhamento de tela, então a gente vai conseguir evoluir de maneira conjunta. Motivo que vocês também compartilhem, então a gente vai ter bastante troca e uma ajuda bilateral. À medida que a gente conseguir evoluir a ideia, a troca, eu compartilho para todo mundo, falar com todo mundo, e acredito que isso vai se dar de maneira efetiva. E aí a gente vai conseguir ter um time. A ideia é de juntar a ideia de maneira, digamos que realista, de uma ideia, de a gente colocar uma ideia no ar